Olá, meu nome é Rafael Gilmar, eu sou professor de saúde pública e a gente vai hoje ter o nosso terceiro encontro em que a gente vai falar de 4 doenças transmissíveis muito importantes para a área de enfermagem, tanto no nível superior para enfermeiro quanto no nível médio para técnico de enfermagem, que é o caso dessa turma. A gente vai falar de tuberculose, de hanseníase, de dengue e de HIV/AIDS. A gente vai começar com tuberculose, que é um assunto um pouquinho mais denso, porque ele costuma cair bastante em concurso público, então tem mais informações para serem oferecidas para aumentarem suas chances de acertar a questão. Então, a tuberculose, o modo de transmissão dela é o mesmo modo de transmissão da hanseníase, que a gente vai falar daqui a pouco. A transmissão aérea, ela se dá pelas vias aéreas superiores, né? Quando um indivíduo portador de tuberculose, né, que é bacilífero, tosse, fala, espirra, quando ele faz isso, ele elimina para o meio externo esses bacilos numa quantidade suficiente para infectar uma outra pessoa. Né? Mas só consegue, quando tosse, quando fala e quando espirra, transmitir tuberculose quem tem tuberculose pulmonar ou tuberculose laríngea. Existem outras formas de tuberculose, que pode dar no útero, no osso, pode dar no intestino, pode dar na mama, nos olhos, enfim. Mas mais de 90% dos casos são casos de tuberculose pulmonar. E só transmitem, então, para outras pessoas casos de tuberculose pulmonar ou tuberculose pulmonar laríngea. Então, depois que esse indivíduo, né, ele é infectado por uma outra pessoa pelas vias aéreas, o que acontece? Ele entra num período de incubação, que é o período compreendido entre o momento da infecção e o início dos primeiros sinais e sintomas. Isso pode levar mais ou menos 4 semanas, 12 semanas, ou seja, de 1 a 3 meses mais ou menos, para a gente conseguir detectar lesões primárias numa radiografia de tórax. Mas para a gente esperar mesmo o caso se transformar numa doença clinicamente detectável, né, com tosse, com perda de peso, com emagrecimento, com febre vespertina, esses sinais clássicos de tuberculose, isso pode levar 1 ano para acontecer, mais ou menos. A probabilidade de um indivíduo vir a ser infectado de tuberculose depende de algumas condições de saúde, né? Então, por exemplo, umas pessoas que vivem com HIV, elas têm mais probabilidade de desenvolverem tuberculose pulmonar, né? Pessoas que tomam corticosteroides em doses imunossupressoras também têm maiores probabilidades de desenvolver tuberculose pulmonar. Mas, principalmente, a tuberculose pulmonar, ela atinge bolsões de pobreza, ela atinge populações que são desfavorecidas socioeconomicamente. Então, não é uma doença de pobre, mas é uma doença altamente relacionada à pobreza. Então, qualquer pessoa pode desenvolver tuberculose, mas a gente vai ver que as maiores taxas de tuberculose elas se dão em regiões de comunidade, de favela, em locais bem mais pobres. Porque muita gente morando no mesmo lugar, sem circulação de ar, sem incidência de raios solares, né, situação vacinal desconhecida, então fica mais fácil de transmitir tuberculose nesses lugares. Quando o indivíduo, né, que já é um caso de tuberculose, e ele é bacilífero, ou seja, quando ele tosse, quando ele fala, quando ele espirra, ele elimina bacilo, né, que é o tipo de bactéria que provoca a tuberculose, né, uma bactéria do tipo bacilo, que chama-se bacilo de Koch, ou Mycobacterium tuberculosis. Quando essa pessoa ainda não iniciou o tratamento, ela sempre vai ser um potencial transmissor de doença na comunidade. Né? Mas depois que esse indivíduo ele começa a tomar os medicamentos, né, os antibióticos preconizados pelo Ministério da Saúde, ele pode levar aí mais ou menos uns 15 dias para deixar de ser bacilífero. E 15 é um número mágico, que desde que isso saiu no último manual do Ministério da Saúde sobre tuberculose, é um número que tem caído bastante em questão de concurso público. Então é o seguinte, uma pessoa que é bacilífera, que começa o tratamento depois de 15 dias, se os sintomas dela estiverem melhorando, em 15 dias a gente já diz que ela não é mais bacilífera, que ela não transmite mais tuberculose para outras pessoas na comunidade. Importante lembrar que criança geralmente não é infectante, porque como ela é pequena, criança até 10 anos, né, de um modo geral, quando ela tosse, quando ela fala e quando ela espirra, ela não elimina bacilos numa quantidade suficiente para iniciar uma infecção numa terceira pessoa. Né? Eu também já disse que formas extrapulmonares, tuberculose ocular, tuberculose mamária, tuberculose intestinal, tuberculose óssea, tuberculose uterina, por aí vai,
Elas não transmitem doença, só quem tem tuberculose pulmonar ou tuberculose laríngea, né? Como é que a gente detecta esses casos, principalmente os casos de tuberculose pulmonar, que são mais de 90% dos casos no mundo inteiro? A gente detecta por baciloscopia de escarro, né? Que é aquele, nada mais do que o teste de Barr, né? Que é o teste do bacilo álcool ácido resistente, né? A pessoa, ela cospe, ela escarra dentro de um potinho em 2 amostras, isso vai ser examinado e a partir disso a gente consegue fazer a maioria da detecção desses casos. Pode até, em vez de só fazer a baciloscopia, se tiver alguma coisa esquisita na baciloscopia, pode fazer cultura, mas 80% dos casos são solucionados só com 2 amostras de baciloscopia. Né? Então, como é que a gente vai definindo um caso de tuberculose? Um caso suspeito é todo e qualquer indivíduo que tenha sintomatologia clínica de tuberculose pulmonar. Qual é a sintomatologia de tuberculose pulmonar? Tosse por mais do que 3 semanas, persistente, sem nenhum outro motivo explicado, né? Perda de peso, febre vespertina, perda de apetite, sudorese noturna, ou alguém que tem uma suspeita radiológica, né? Fez uma radiografia de tórax por um motivo X e tem lá algumas lesões que sejam compatíveis com tuberculose. Esse é um indivíduo que é suspeito. Como é que eu confirmo que um indivíduo tem tuberculose pulmonar? Tuberculose pulmonar bacilífera. É um paciente que teve aquelas 2 amostras de baciloscopia, que eu vou explicar já já em detalhes como ela funciona. As 2 amostras deram positiva. Positiva para Mycobacterium tuberculose, positiva para bacilo de Koch. Ou somente uma dessas 2 deu positiva, e aí eu lanço mão de fazer uma cultura. Se a cultura der positiva e essa única baciloscopia também, tudo bem, Marco Aurélio? Certinho? Graças a Deus. O que a gente faz? A gente também pode confirmar esse caso de tuberculose pulmonar. Então, ou 2 baciloscopias positivas, ou somente uma positiva com uma cultura positiva, né? Se não tiver como fazer cultura e tiver como fazer radiografia de tórax, então basta essa única baciloscopia positiva com a imagem radiológica suspeita de tuberculose pulmonar e vai dar tudo certo. A gente também vai confirmar por esse critério clínico laboratorial. Às vezes, mas de modo mais raro, é possível que o escarro dê negativo, que essa baciloscopia dê negativa. Não é para a maioria dos casos, né? São para poucos, mas se aquele indivíduo tem sintomatologia clínica, mora num lugar que epidemiologicamente a gente sabe que a tuberculose é disseminada, que ele tem uma imagem radiológica compatível, eu também posso confirmar, mesmo na ausência das baciloscopias positivas. Né? É possível que a gente faça, confirme que ele tem a tuberculose pulmonar, baseado na história e nas radiografias dele, do tórax. Bom, e a tuberculose extrapulmonar? Como é que a gente desconfia? E aí, que é a tuberculose extrapulmonar? Os sintomas vão estar relacionados com aquela região. Então, por exemplo, eu já tive uma colega que teve tuberculose mamária. E ela criou um nódulo na mama. Então, ela ficou assustada, porque ela tinha 40 e poucos anos, ela achou que fosse câncer de mama, foi fazer mamografia, foi fazer biópsia, e quando viu, não era neoplasia, eles foram investigar o que era, um patologista disse que tinha evidência de bacilo de Koch. Então, o que ela fez? Ela teve que tratar a tuberculose mamária, que é o mesmo esquema da tuberculose pulmonar, mas ela não tinha, ela não teve que fazer baciloscopia de escarro, né, porque não faz sentido. Então, uma outra, a mãe de uma amiga minha da faculdade, ela começou a ter problemas na visão, foi investigar, trocou de óculos, o médico investigou, acabou que ele chegou à conclusão lá, ele fez exames específicos e ele descobriu que era tuberculose ocular. Então, dependendo do sítio, para a gente descobrir se essa tuberculose é extrapulmonar ou não, a pessoa vai ter que pelo menos fazer uma coleta desse material, uma biópsia ou do líquido que circunda, para a gente tentar fazer pelo menos uma cultura positiva desse local, que é para a gente poder iniciar esse esquema dele de tuberculose, que é o mesmo esquema da tuberculose pulmonar. Certo? Mas é possível que em casos mais raros, em locais em que as condições de saúde sejam muito precárias, que não tenham condições daquela unidade de saúde fazer nem baciloscopia, nem cultura, muito menos radiografia.
Mas se aquele indivíduo tem condição clínica, sintomatologia clínica compatível com tuberculose, mora em lugar, né, que vira e mexe tem caso, que alguém, enfim, alguma coisa nesse sentido, os médicos e os enfermeiros podem acabar fechando o diagnóstico dele, iniciando o tratamento dele de tuberculose pulmonar. Então, esse é o modo como a gente define caso, e esse é o modo como a gente diagnostica, né, por baciloscopia. Então, combinação de 2 baciloscopias positivas. A maioria das questões de concurso público para nível médio só pergunta isso. Como é que a gente consegue confirmar um caso de tuberculose pulmonar? 2 baciloscopias de escarro positivas já é suficiente. Mas, além disso, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde pedem para que os profissionais de saúde, que os serviços de saúde, não meçam esforços em buscar sintomáticos respiratórios. Porque é muito comum que um dos primeiros sintomas de tuberculose seja a sintomatologia respiratória. E que sintomatologia é essa que a gente diz que alguém é sintomático respiratório? É aquele indivíduo que está tossindo por mais do que 3 semanas e que não tenha um outro motivo que explique aquela tosse, que não seja um resfriado, que não seja uma dor na garganta, alguma coisa nesse sentido. Está tossindo por 3 semanas ou mais, eu preciso submeter esse sintomático respiratório à baciloscopia de escarro. Por quê? Tem uma alta suspeição, quando as pessoas tossem por mais de 3 semanas, de que elas sejam possivelmente portadoras de tuberculose pulmonar, e às vezes elas não vão buscar o serviço de saúde para isso. Então, o serviço de saúde é que precisa envidar todos os esforços para buscar os sintomáticos respiratórios, para fazer a identificação precoce daquele caso, tratá-lo o mais rápido que puder para que ele não dissemine doença na comunidade. Tá? Então, desse modo, a gente acaba detectando os casos bacilíferos e impedindo que eles disseminem doença na comunidade. E isso tem que ser feito nos serviços de saúde de qualquer nível. Na saúde da família, na atenção básica, na UPA, na sala de emergência de um grande hospital público e dos hospitais particulares também. Em qualquer nível, se a gente estiver diante de um sintomático respiratório, é preciso fazer uma anamnese mais adequada e ofertar para ele uma baciloscopia de escarro para a gente eliminar a possibilidade de ele ser um portador de tuberculose. Caso ele seja, a gente tratar esse indivíduo precocemente. Esse é um aspecto muito importante, e é um aspecto importante porque eu também já vi vários concursos perguntarem isso, né? O que é que define um indivíduo ser sintomático respiratório? É ele tossir por mais do que 3 semanas, e o que é que a gente precisa fazer com um sintomático respiratório? Oferecer 2 baciloscopias de escarro. Se der positivo naquele esquema, a gente vai iniciar o tratamento dele. Certo? Tratamento esse que na tuberculose, tanto pulmonar quanto extrapulmonar, ele é chamado de tratamento diretamente observado. O que vem a ser um tratamento diretamente observado? É aquele tratamento que, na prática, eu preciso visualizar, eu preciso supervisionar a tomada de antibiótico por esse paciente. E isso é preconizado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde, porque quando a gente faz tratamento diretamente observado, a gente consegue 2 coisas. Primeiro, é fortalecer a adesão ao paciente ao tratamento, né, fortalecer a adesão ao tratamento que é longo, que dura pelo menos 6 meses, sem descontinuação. Então eu fortaleço e, ao mesmo tempo, eu diminuo a probabilidade daquele micro-organismo ficar o quê? Resistente à droga, porque ele não vai abandonar o tratamento. Então assim eu consigo fazer 2 coisas. Aumento a adesão dele ao tratamento e consigo fazer com que ele tome aquele medicamento até o final, não provocando uma multiresistência nos medicamentos, nos antibióticos. Porque na última década, o que a gente observou foi isso. Sempre tendo abandono, quando o indivíduo volta para tratar, porque a sintomatologia volta e às vezes volta pior, ele não é mais sensível àqueles medicamentos, àqueles esquemas de antibiótico. Então eles tinham que fazer outros esquemas terapêuticos. Por quê? Porque a bactéria ficou resistente. Então quando eu faço o tratamento diretamente observado, eu quero aumentar a adesão ao paciente para que ele não desenvolva... É o preconizado, que a gente observa ele tomar todo dia, mas no mínimo 3 vezes por semana. Ele vai até a unidade de saúde, tomar os medicamentos na presença do profissional de saúde, ou a unidade de saúde se faz representar lá na casa dele, ou lá no trabalho dele, para ver ele tomar os medicamentos. Né? Então, distribuir, dar para ele, se não for todos os dias, né, dar o de hoje,
Por exemplo, ele vai na segunda, toma na frente do profissional, o profissional deixa com ele os medicamentos de terça. Depois ele volta na quarta, toma de quarta, o profissional dá os medicamentos de quinta. A gente não dá os medicamentos para o mês inteiro. Precisa observar esse indivíduo tomar pelo menos 3 vezes por semana. Né? Então, todo caso de tuberculose novo, ou que já tratou outra vez, tem que realizar tratamento diretamente observado. Do início ao fim do tratamento, no mínimo 3 vezes por semana. Não pode abrir mão disso. Se você abrir mão disso, você está sendo negligente, você não vai conseguir atender, não vai conseguir fortalecer a adesão do paciente, não vai conseguir combater a multiresistência dessa bactéria à droga. Isso é chato, porque o que era esquema para quem já tinha tratado, era um caso mais sério, hoje é o tratamento de primeira linha para a primeira vez. Porque uma das drogas, rifampicina, a isoniazida algumas bactérias ficaram resistentes à isoniazida. Então, para isso, tiveram que combinar logo com o etambutol. Então, ele toma 4 drogas. O que antigamente eles só tomavam 4 drogas quando o caso era mais sério, mais avançado, tinha resistência. Então, ficou desse jeito. Só que é o seguinte, o tratamento, ele dura 6 meses. Tá? E ele é dividido numa fase de tratamento que dura 2 meses e numa outra fase de tratamento que dura 4 meses. Essa fase que dura 2 meses a gente chama de fase intensiva. E essa fase que dura 4 meses a gente chama de fase de manutenção. Então, se eu preciso observar pelo menos 3 vezes por semana, preciso me lembrar que em cada mês tem 4 semanas em média. Então, em 2 meses, se eu tenho 4 semanas, eu vou ter 2 vezes 4, 8. 8 semanas. Eu preciso multiplicar isso aqui por 3. 3 vezes 8, 24. Isso aqui é o dobro, eu tenho 16. 16 vezes 3. 16 vezes 3 vão dar 48. Então, isso aqui que você está vendo no slide já foi questão de concurso. Eles queriam que a gente soubesse, que a gente se lembrasse que em cada mês a gente tem 4 semanas. E se eu tenho que, por 6 meses, pelo menos 3 vezes por semana, observar a tomada desse medicamento, a gente tinha essa resposta. Que na fase intensiva, a gente tem que observar, no mínimo, 24 tomadas de medicamento para tuberculose. E na fase de manutenção, no mínimo, 48 vezes, sendo que o recomendado é todo dia. Mas esse é o mínimo que precisa ser feito. Certo? Então, essa continha boba aqui de aritmética, muito simples, era assim que a gente ia conseguir a resposta certa, desde que a gente soubesse o mais importante. No mínimo, 3 vezes por semana eu preciso observar a tomada de medicamento desse paciente. Certo? Vai anotar? Daqui a pouco eu tomo, quando der um intervalinho. Valeu, obrigado. Eu acho. Rapaz, isso não tem preço. O quê? Essas aulas de vocês. Não tem, né? Aí é a diferença entre o valor e o preço. O valor é muito alto. A pessoa cai com uma questão dessa. Ela acerta, ela pode mudar a vida dela. E muda, né? E essa menina tem uma coisa mais certa que tem, está estudando antes de ter uma prova. Tem mais gente na turma, daqui a pouco ela chega. Nós estamos dando um foco muito grande em residências. Uhum. Aqui agora, tá? Aí vai ter residências e terá também exército. Maravilha. Que sempre tem, né? Todos os anos tem concurso profissional. Muita vaga. Olha só, a gente está gravando, se quiser adiantar, Tá. Então, sobre o tratamento diretamente observado ainda. Você até tinha me perguntado o seguinte, ele tem que ir na unidade de saúde? O preconizado é que a unidade de saúde negocie com o paciente o que é mais
conveniente para o paciente. Porque, afinal de contas, o que acontece na vida real? As pessoas uma unidade básica de saúde funciona de 8 às 17, vamos pensar assim. Mas a maioria das pessoas também trabalham de 8 às 17, né? E não necessariamente no posto de saúde do seu bairro. Né? Então, às vezes, elas têm que sair de casa 2 horas antes, chegam em casa 2 horas depois, e no final das contas elas não conseguem fazer o tratamento na unidade de saúde. Por causa disso, ela não vai ser tratada? Não. A unidade de saúde pode conversar com a unidade de saúde próxima ao trabalho desse paciente, para que de segunda a sexta, no horário do seu trabalho, ele vá receber esses medicamentos lá. Por exemplo, essa é uma possibilidade, porque pode ser conveniente para o paciente se ele aceitar isso. A outra é, se a unidade de saúde tem saúde da família, o agente comunitário de saúde faz o quê? Vai até a casa desse paciente para ofertar os medicamentos lá, caso ele fique impossibilitado de descer para tomar no posto de saúde. O que também já foi questão de concurso público da UFRJ, inclusive, acho que o penúltimo concurso que houve, era essa questão. A resposta era, a unidade de saúde tem que negociar com o paciente o melhor local de tomada para ele. Tem que ser conveniente para o paciente, nunca para a unidade de saúde. Senão a gente sempre acredita que só de 8 às 17, só de 8 às 17. Só que a gente está falando de um problema de saúde pública importantíssimo, de uma doença que dissemina por via respiratória. Então basta falar, basta tossir, basta espirrar para você poder infectar uma outra pessoa. Então, sobre o tratamento diretamente observado, o local de tomada é negociado. Então pode ser em casa, pode ser no posto, pode ser num posto próximo ao trabalho dele, isso tudo tem que ser negociado. O que não pode é ele ficar sem supervisão. Né? Às vezes, a unidade de saúde até treina um dispositivo da comunidade, uma ONG, por exemplo, né, que fique mais perto da casa dele para ele tomar lá, mas desde que isso seja autorizado e essas pessoas sejam treinadas, inclusive até mesmo um familiar pode fazer isso. Certo? Como toma esses medicamentos? Tomada única. Uma vez no dia, porque tem vários comprimidos para tomar, né? No mínimo 2, no máximo 4. É o RIP, é um comprimido bem grandão, parece o tamanho da sua falange, né? Você toma, ele é bem grandinho, você não pode repartir, vou tomar um agora, um de manhã, de tarde, de noite, não. É a cada 24 horas, então tem que ser a tomada de uma vez. Preferencialmente em jejum, a absorção deles é mais rápida, mas tem gente que não consegue, não tolera, não consegue tomar aqueles comprimidos que são grandes, eles sentem algum desconforto gastrointestinal que é transitório, né? Uma náusea, alguma coisa assim. Mas do momento que você estabeleceu que você vai tomar naquele horário, você tem que tomar aquele horário durante os 6 meses. Tá? Eu não gosto de tomar de manhã. Eu, por exemplo, Rafael, não gosto de tomar comprimido de manhã antes do meu café da manhã, porque me dá um certo enjoo. Qualquer comprimido que você imaginar, porque eu não gosto de tomar água logo que eu acordo. Sei lá, parece que eu estou tomando cimento, concreto, me pesa tudo. Mas eu podia, por exemplo, tomar na hora do meu almoço, na hora do meu jantar, ou inclusive fora dos horários das refeições. O importante é estabelecer o horário, não consegue tomar em jejum, você tem que respeitá-lo diariamente. Certo? Então, repetindo, de propósito, quais são os sintomas clássicos da tuberculose pulmonar? Tosse persistente, principalmente quando ela dura mais de 3 semanas, febre vespertina, sudorese noturna, perda de peso, perda de apetite. Né? Ela tem umas classificações em que a gente vai passar só para a gente entender que tuberculose não é uma coisa só. A gente tem uma tuberculose chamada primária, que é mais comum nas crianças, né? E ela tem um início bastante lento, bastante insidioso. Né? O que acontece geralmente com essas pessoas? A pessoa fica irritada, tem uma febre baixa, uma sudorese noturna, inapetência, e às vezes não tem nenhum achado no exame físico, como perda de peso, né? Mas a inapetência a gente consegue ver. Então, a tuberculose pulmonar pós-primária é mais comum nos jovens, né? Nos adolescentes e nos adultos jovens, que a gente observa mais de sintomas. São tosse, que pode ser seca ou pode ser produtiva, tanto faz. Se houver expectoração, pode ser mucoide? Pode, mas também pode ser purulenta? Pode. Pode até não vir com nada, mas pode vir inclusive com sangue. O que é muito comum na tuberculose pós-primária, anorexia e sudorese noturna. Tá? E a tuberculose miliar, que é um tipo de tuberculose bem rara, bastante rara, né? Mas que é um pouquinho mais comum em pacientes que vivem com HIV, né? Quando estão numa fase avançada de imunossupressão, e aí eles acabam desenvolvendo tuberculose pulmonar como doença oportunista.
geralmente é a tuberculose miliar. E aí ela não tem um início lento, não. É mais agudo, é mais comum também nos adultos jovens, né? Acompanhada de febre, de emagrecimento, de astenia. Isso ocorre mais ou menos com tosse em 80% dos casos. Isso daqui é a tuberculose pulmonar, pulmonar primária. O senhor falou que, tipo assim, a pessoa não tem vontade de comer. Após o tratamento, já tem uma vontade de comer. Durante o tratamento mesmo, esses sintomas vão desaparecendo. Esses sintomas clássicos de tuberculose vão desaparecendo ao longo do tratamento e a sensação de bem-estar retorna. Embora ele tenha que tomar todos os medicamentos, são 880 doses, ele tem que tomar por 6 meses. Ele não pode descontinuar o tratamento, mesmo quando ele se sinta melhor. Ah, tá. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Depois dos 6 meses, parou o tratamento, aí tem que fazer o teste... Termina o tratamento. Ele vai fazendo isso ao longo do tratamento. Ah, tá. Não, porque tem um paciente lá que é a segunda vez que ele termina pelo mesmo, e ele abandona. Ele não vou tomar, não vai lá. Depois dos 6 meses, ele não quer dizer que ele não esteja ainda com a doença. Então, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco de aula, que a gente vai terminar são esses próximos slides. Tá bom? Aí eu vou explicar isso aí em detalhes. Como é, durante o tratamento, como ele vai fazendo, o que ele faz em cada consulta mensal. Tá bom?